Olá, hoje é quarta, 29 de março. Você sabe o que deve constar no rótulo dos alimentos e no que é preciso prestar mais atenção antes de consumir? Nós vamos falar sobre isso aqui no estúdio com a nutricionista Nair Luft. Vacinação contra HPV em meninas e meninos, que pode prevenir doenças como câncer, está abaixo da meta para o público masculino. O compromisso da UPF com o esporte em Passo Fundo e região, a universidade renovou a parceria com o triatleta Gustavo Reis. E ainda os preparativos da Mostra de Teatro do SESC, que começa na sexta-feira. A partir de agora, essas e outras informações você confere aqui no canal de notícias. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Desde o início do ano, meninos já podem se vacinar contra o HPV. Em Passo Fundo, o Ministério da Saúde disponibilizou 3.000 vacinas e até agora foram vacinados apenas 471 adolescentes. Já a vacinação para o público feminino segue normalmente. Seria horário da Bianca estar na aula, mas teve que vir se vacinar. Para proteger a saúde. Para ela ter uma proteção, né, no futuro dela, e hoje em dia a gente tem que proteger, né? A vacina contra o HPV pode ser feita pelo SUS ou também em clínicas particulares. Uma forma de prevenir doenças que podem resultar em até alguns tipos de câncer. Na verdade, a gente está trabalhando então já com as meninas, né, a prevenção do câncer de colo de útero, e agora então chegou a vez da gente usar também os meninos, né, para estar prevenindo então contra o câncer de colo de útero e as verrugas genitais e o próprio câncer de pênis também, né, que possa vir a estar cometendo os meninos também. Além de meninas de 9 a 13 anos, o que vale ressaltar é que desde o início de 2017, meninos entre 12 e 13 anos podem receber a vacina de graça. Só que apesar da oferta, o número de jovens vacinados está baixo aqui em Passo Fundo. O público-alvo, então, são meninos de 12 a 13 anos, né? O esquema vacinal está previsto 2 doses, né? Uma, no caso, hoje, no momento da primeira vacinação, e depois daqui 6 meses a segunda dose. Em 2 doses beneficia, já estão protegidos os meninos. E é importante também saber que a gente, na verdade, está na nossa expectativa de vacinar 3.000 adolescentes. Então, nessa faixa etária, a gente até o momento vacinou apenas 470 doses. Então a gente tem muita criança, muito adolescente para vacinar ainda. É importante que o público-alvo, que ainda não foi vacinado, fique atento e não perca tempo. Lembre que prevenir é o ideal. A vacina está disponível, então, nas salas de vacina do município, nos CAIs, nos ESFs, onde a gente tem sala de vacina. Em todas as unidades de saúde com sala de vacina tem a vacina disponível. E você, costuma olhar o rótulo antes de comprar um alimento? Bom, se você olha, com certeza já deve ter em algum momento ficado com dúvidas, ter ficado sem entender alguma informação. Bom, a Anvisa está buscando deixar as informações do rótulo mais claras para permitir que o consumidor escolha o produto com mais tranquilidade. Para nos ajudar nesse processo, na hora que se vai ao mercado, nós convidamos a professora aqui do curso de nutrição da UPF, Nair Luft, nossa parceira aqui, sempre muito bem-vinda, professora Nair. Obrigada pelo convite. Bom, em 2015, a Anvisa trouxe uma nova resolução que entrou em vigor no ano passado, que consta aí algumas novidades, algumas novas informações para os rótulos. E, exatamente, as informações mais recentes, né, constantes no rótulo, estão relacionadas às pessoas que têm alergias alimentares, né? Então, hoje essa resolução, ela exige que a indústria coloque essa informação, né? Por exemplo, pessoas que têm alergia ao leite de vaca, tem que constar, porque o leite, ele não está só presente, né, no alimento em si, mas ele
ele faz parte do ingrediente de muitas preparações. Então, é um exemplo, né, que eu estou citando, que tem que estar presente, assim como crustáceos, né, camarão, lagosta, tem muitas pessoas alérgicas. Se há presença alérgicas. desse tipo de alimento no produto, precisa constar ali. Isso, então a Anvisa tem uma lista de alimentos, né, que tem que constar. Às vezes é o ingrediente principal, outras vezes são traços e outras vezes pode haver apenas um risco deste estar em função de uma contaminação cruzada por uma fabricação, né, da indústria. Então todas essas informações elas têm que estar bem destacadas em negrito, né, com as letras maiúsculas, deixando bem claro se esse alimento está presente, né, para que essas pessoas, naquele produto. Isso, para que as pessoas tenham essa informação, né, os alergênicos principalmente. De acordo com todas as resoluções que vêm saindo da Anvisa, então, professora, quais são as informações que precisam, que devem estar no rótulo de um alimento? Tem que constar no rótulo os ingredientes, né, a quantidade do produto, a data de validade e a tabela nutricional, né, que é o principal foco, assim, que as pessoas geralmente têm mais curiosidade, né, em olhar. Quantas calorias tem aquele alimento? Exato. Então, é bem importante chamar a atenção da comunidade que na tabela nutricional nós temos vários nutrientes dispostos, né, por exemplo, as gorduras, né, e alguns tipos, carboidratos, né, então vários nutrientes, sódio, fibras, exatamente. Mas o que é importante? Lá naquela tabela tem a quantidade relacionada à porção. Eu vou citar um exemplo, né? Eu compro lá uma farinha de aveia, uma caixinha de 200 gramas. Lá na tabela tem a informação de uma porção, que seria em torno de 30 gramas, 2 colheres de sopa, né? Assim como outros alimentos. Então, a comunidade tem que ficar alerta também a isso, que às vezes eles interpretam essa avaliação, essa informação como do alimento, do pacote inteiro, né, da porção, mas é somente uma porção. Infelizmente, é para aquela quantidade pequena e não para tudo aquilo que consta na embalagem. Exato, exato. Bom, professora Nair, há dúvidas muitas com relação ao tamanho da letra, né, a fonte usada e com relação ao prazo de validade. Não é todo produto que você consegue achar o prazo de validade com facilidade. Com relação a isso, há alguma resolução por parte da Anvisa? Na verdade, todas as informações elas devem estar nítidas, né? O prazo de validade realmente é um desafio, né? Que às vezes ele está só marcado, ele não tem uma cor, mas ele deveria ter, né? Assim como a lista de ingredientes, às vezes tem uma lista enorme, né, de ingredientes e o tamanho é pequeno. Muito pequeno, que você nem consegue ler. Ainda não tem, assim, uma informação sobre o tamanho da fonte, depende muito do tamanho da embalagem também, né? Professora Nair, pensando não só no valor calórico daquele alimento, mas principalmente em algum eventual prejuízo à saúde, que componentes aparecem com muita frequência nos alimentos e que precisam ser observados quando eles aparecem com um percentual alto? O que você chamaria atenção para o consumidor cuidar na hora de comprar? Sim, por exemplo, lá na informação das gorduras, né, nós temos a presença de gordura trans, gordura saturada, que são as que são fatores de risco para doenças crônicas, né, doenças cardiovasculares. Tem o sódio, para pessoas que têm hipertensão e mesmo para as que não têm, não devem consumir em excesso, né? A quantidade de fibras, que também tem um fator protetor contra diversas doenças. E essas outras informações, como por exemplo, não contém glúten, né? A questão da lactose, que também tem pessoas que têm intolerância, e essa última informação, então, sobre os alimentos que têm propriedades alergênicas. Então, a recomendação é evitar produtos com grandes quantidades de gordura trans e gordura saturada, alto teor de sódio, e buscar por alimentos com mais fibra. E também o próprio açúcar, né? O carboidrato simples que a gente fala, o açúcar, que também é um vilão, né? Se a gente consumir demais em termos de calorias. Professora, para a gente encerrar, sexta-feira o curso de nutrição aqui da UPF faz uma atividade na Praça do Teixeirinha. Exatamente, a gente deixa o convite para a comunidade, né? Na sexta-feira, na Praça do Teixeirinha, nós temos a atividade do curso de nutrição em parceria com o Conselho Regional de Nutricionistas, das 9 às 17h30, para prestar mais informações para a comunidade. Então, quem ficou com mais dúvidas pode ir até lá e esclarecer com vocês. Exatamente. Professora, muito obrigada, viu? E bom trabalho. Obrigada. Quase 2 bilhões de pessoas consomem água contaminada no mundo e a ONU estima que em 2025, mais de 1,5 bilhão de pessoas
possam estar vivendo em países ou em regiões com escassez de água. Esse foi o tema do programa Estude 4 desta semana. Veja um trecho. 100% da água que nós temos o consumo humano na sociedade, somente 20% é tratado. Portanto, todos os outros 80% não existe nenhum tratamento. E todas as águas residuárias são de ações humanas, são das atividades humanas, na área da agricultura, na área da indústria, na área do comércio. Quando a gente fala nos dados mundiais, a gente percebe que em torno de 700 milhões de pessoas não recebem água potável. A ONU indica que 110 litros habitante dia seria o suficiente. Se a gente pegar, então, esses dados, hoje no Brasil, em média, 159 litros habitante dia, e se a gente pegar dados da ONU, colocando esses 110 litros para cada habitante, você teria uma cobertura para 900 milhões de pessoas que ainda não têm água. Hoje, cada vez mais, ou nós entramos num processo de integração de toda a sociedade, ou nós vamos realmente sucumbir. Isso não tenho dúvida nenhuma disso aí. Eu vejo assim um exemplo assim que eu gostaria de colocar, é o seguinte assim, ó. A ANA, a Agência Nacional de Águas no Brasil, ela diz que 1.065 metros cúbicos por segundo de água são águas residuais no Brasil. Muito bem. O que isso pode acontecer com essas águas residuais? Ela pode irrigar o equivalente a 5 milhões de hectares. Isso é muito significativo. É quase toda a área de produção de soja do Rio Grande do Sul, por exemplo. Como instituição, estamos felizes pelas iniciativas de vários professores que estão empenhados e, inclusive, levando, né, a tecnologias de pós-tratamento de esgoto sanitário, de efluente industrial, para aplicabilidade, inclusive, aqui na instituição. Você pode assistir a todo o programa hoje às 8 da noite ou ainda na sexta-feira às 11 horas da noite. Depois do intervalo, a gente fala sobre a programação da Mostra de Teatro do SESC, que vai movimentar Passo Fundo a partir de sexta-feira. Nós já voltamos.